Em um vídeo que eu fiz há um tempo atrás acerca da estreia de Fire Force, eu disse algo como: as coisas acima da média não estreiam todo dia, o que nos leva à conclusão lógica de que sim, de tempos em tempos elas surgem. E sim, Vinland Saga não é qualquer mangá. O primeiro contato que eu tive com o trabalho de Makoto Yukimura não foi na sua obra máxima sobre vikings, mas em um mangá chamado Planets, ou Planetes, enfim. E mesmo sem conhecer muito dele, já me surpreendia a sensibilidade do autor em dar personalidade a personagens em pequenos momentos narrativos. Tem essa passagem em Vinland Saga onde o Askeladd precisa atravessar uma mensagem ao outro lado de um rio, e o barqueiro que faz a travessia tá lá pescando. O personagem aparece em poucos quadros e esses poucos instantes já são suficientes para que eu, como leitor, possa conjecturar certas coisas sobre ele. Ele gosta de tomar uns tragos, de fazer piadas, se faz de bobo, mas seus gestos me fizeram desconfiar de que ele não era estúpido como parecia. Eu consigo tirar essas conclusões com base no que o autor me mostra. Ele torna o personagem interessante o suficiente para que eu faça indagações sobre ele, e ao mesmo tempo busque respostas para essas perguntas nas suas atitudes. E quando eu digo que acredito que esse barqueiro na verdade é um velho bem malandro e questiono o porquê, o autor me dá saídas para responder a essa pergunta. E o que me vem à mente é que ele seja assim porque talvez já tenha lidado com diferentes tipos de pessoas, diferentes línguas, e claramente o velho sabe o chão que pisa. E eu não tô dizendo que o autor coloca esforço extremo para levar as coisas dessa forma. Acredito que isso aconteça de maneira natural, pela própria maturidade de quem escreve. Takehiko Inoue, por exemplo, confiava tanto no desenvolvimento natural dos personagens que nem mesmo planejava o que iria acontecer nos capítulos seguintes de Vagabond. Ele acreditava em deixar os personagens se desenvolverem e seguir o próprio fluxo. E convenhamos que não deu nada errado, hein? O autor me entrega essas idiosincrasias num personagem fugaz, quando um boneco qualquer que respondesse sim e não para Askeladd já serviria ao propósito narrativo e cairia no esquecimento do leitor no quadro seguinte, mas isso não parece ser possível em Vinland Saga, e o Kimura não parece ter a capacidade de ser raso. Vinland Saga pode ser dividido em dois momentos, sendo o segundo o que a maioria da ralé shonenzeira mais odeia, o famoso arco do Thorfinn pacifista. Porra, mano, não tem mais sangue nessa porra, ninguém mata, ninguém pilha, ninguém estupra, que história chata. E o primeiro ato, o que o anime está cobrindo atualmente, a saga da vingança de Thorfinn, ou como eu gosto de chamar, o show do Askeladd. Porque apesar do que alguns podem achar, a primeira parte de Vinland Saga não é sobre Thorfinn ou Knut, e muito menos sobre o Brutamontes do Thorkel. É definitivamente sobre Askeladd. Askeladd talvez seja o personagem mais complexo e profundo que já passou pela série, e dizer isso de um personagem numa obra onde o autor se recusa a ser superficial não é pouca coisa. E não é algo incomum dizer que a pergunta mais inquietante na primeira metade de Vinland Saga é quem realmente é Askeladd. Porque assim como o barqueiro, você pode conjecturar coisas baseado no que o personagem te mostra, mas é aí que tá o barato. O autor deixa o personagem jogar com o público, e ele nem sempre mostra todas as suas cartas. Você nunca consegue dizer com clareza o que se passa pela cabeça dele ou o que ele realmente sente, o que é algo extremamente complicado de se fazer com um personagem numa mídia que corre grande risco de atingir uma audiência medíocre. E não me entendam mal, eu realmente não faço parte daquele grupo de caras que tentam desesperadamente achar algo escondido em obras onde muitas vezes não há nada pra se achar, só pra poder ter algum conteúdo semanal pro YouTube. Porém, em Vinland Saga, o autor dá recursos suficientes para que alguém com a quantidade mediana de QI possa chegar à conclusão de que, bem, talvez esse maluco não é o que parece ser. Existem obras que optam por saídas fáceis em prol da diversão. Em Goblin Slayer, por exemplo, você precisa que o público odeie os goblins, você faz o público odiar os goblins. Coloca os filha da putinha estuprando, matando e rindo, não precisa explorar muito além disso. E vamos ver um poderoso cavaleiro arrebentando goblins, e é o que basta. É divertido pra caramba. Já autores e obras mais complexas não escolhem caminhos fáceis. E quando eu digo isso, eu não estou falando de criar situações e personagens desconstruídos e fora do chamado padrão normativo. Colocar personagens gays se pegando ou uma mina vociferando detalhes específicos sobre a sua vagina não faz a sua história ser menos superficial. Sinto muito, Netflix. Grandes autores não escolhem caminhos fáceis no sentido de que escolher um lado na história e tornar todo personagem contrário àquela posição um idiota cuja motivação para ser mal é uma atitude fácil, e querer que mesmo assim sua obra seja reconhecida como algo profundo é uma coisa ingênua e estúpida. Autores que realmente levam a sério seus personagens vão esmiuçá-los ao extremo e questionar suas atitudes, antes mesmo de dizerem a primeira frase na obra. Vão conhecer o personagem pelo menos até o ponto onde a história começa, mais ou menos o que Sid Field classifica como vida interior do personagem. Sendo esse maluco um nazista que curte empalar judeus, como ele chegou a esse ponto, e a partir disso como ele se defende na história se for questionado. Porque no mundo real não existem vilões, todos têm motivações que acreditam razoáveis para justificar suas atitudes. Da mesma forma, autores assim não vão mostrar todo o tempo que um personagem
personagem pensa ou diz, ou sente, ou mesmo revelar de cara o seu passado. Fica subentendido, o personagem mente e dissimula. E os personagens em Vinland Saga não são maus por definição, essa é a questão. Askeladd não é mau, ele abraça o mal por conveniência, quando considera necessário, o que é muito mais complexo. Diante de seus objetivos, ele tem escolhas difíceis a serem feitas: matar inocentes, pilhar, deixar que seus homens saciem sua sede de sexo estuprando. Ele conhece o mundo, reconhece a sua hostilidade e escolheu não ser uma ovelha. Nós não precisamos justificar o personagem enquanto espectadores, mas ele próprio precisa se justificar de certa maneira, para que a história se mantenha coesa. Diferente dos nórdicos brutais com quem convive, que de certa forma são ignorantes e apenas veem na pilhagem e na atrocidade da guerra um bom negócio e praticamente um costume natural, ou mesmo Thorkel, que tem alegria na batalha e sorri com gosto diante do espetáculo de sangue, Askeladd enxerga a verdadeira face do mundo. Askeladd é um personagem complexo exatamente por reconhecer a insanidade da guerra, o mal, a perversidade dos homens, ter vivenciado isso ainda criança e mesmo assim escolher ser perverso, agir com crueldade em vista de seus objetivos maiores. Talvez Askeladd entenda o que Thorfinn vai entender apenas mais tarde, as palavras de Thoros ao dizer "você não tem inimigos". Porém, entender isso faz Thorfinn mudar a forma como se posiciona diante do mundo, enquanto Askeladd entende que abraçar tal ideia não traria nenhuma possibilidade de ganho. Sua mãe era nobre, mas seu sangue não evitou que fosse raptada, estuprada, transformada em escrava e posteriormente tratada como um animal de estábulo. Talvez a única coisa que Askeladd já valorizou algum dia seja o laço de sangue com sua mãe e consequentemente sua linhagem, seu povo. Apesar de advir de seu pai o conhecimento de que o mais astuto e o mais perverso estabelece seu domínio sobre os mais fracos e mais burros, e coisas como honra não trazem vantagem nenhuma nesse jogo. Askeladd vive em constante dualidade entre a realidade cruel da natureza dos homens que aprendeu de seu pai, em que vence o mais vil, e o apreço pela honra que sua mãe manteve mesmo nos seus piores dias. Ele mantém a máscara que esconde sua verdadeira face constantemente porque isso lhe dá vantagem, e apenas a vantagem interessa. Então, na maior parte do tempo, suas atitudes ao longo da história não têm muita validade quando tentamos descobrir quem realmente é Askeladd. O personagem sorri para seus companheiros quando sente nojo dos mesmos. Seu soldado mais fiel e mais próximo pouco sabe de seu líder. E quando você vive um personagem por muito tempo, você esquece quem realmente é. Askeladd paga um preço ao ignorar sua própria verdade e escolher viver como um personagem. E apenas em poucos momentos da história o autor nos dá a chance de ver, mesmo que por instantes curtos, reflexos do verdadeiro homem por trás da máscara de astúcia e ganância. E isso fica claro quando Thors cruza o seu caminho. Eu gosto de pensar que ele realmente sentiu o peso de matar um homem como Thors de maneira covarde, e gostaria de tê-lo subjugado de maneira honrada, porque apesar do que possa parecer para aqueles ao seu redor, a influência de sua mãe o fez em algum momento enxergar valor na honra e no orgulho, e ele viu em Thors um homem honrado. Mas o personagem que criou não podia ceder a isso. Para ele, honra é estupidez, e abdicar de algo assim é um preço baixo a pagar para continuar vivo em direção ao seu objetivo. Acredito que apesar de reconhecer Thors, ele escolhe continuar vivo, pois naquele momento ele ainda se negava a ser subjugado pela roda da história. Askeladd é um homem parado no tempo entre o Thorfinn sangrento e vingativo e o Thorfinn que entende os valores de Thors e o caminho que ele abraçou. De certa maneira, Askeladd gostaria de ter dado a Thorfinn sua vingança, pois ainda guarda em si o garoto que matou o próprio pai de maneira vingativa, e ao ver sua vida ascender a partir deste evento, reconhece o valor em uma vingança. A vingança é um direito natural do homem. Ao mesmo tempo, ele entende, mesmo sem ter ouvido tais palavras, o sentido do que Thors diz quando fala que ninguém no mundo é seu inimigo. Ele enxerga a corrente perversa de matança e sangue que suplanta o velho e dá lugar ao novo, e abraça esse mundo pois se nega a ser enterrado. Porém, mais tarde ele entende a inevitabilidade do fim do indivíduo, e diante do rei, quando se vê pressionado a escolher entre a sua existência ou seu ideal, seu laço de sangue e honra, a única coisa que já valorizou algum dia é que ele reconhece a efemeridade do indivíduo diante da história. É quando aceita que seu tempo chegou ao fim, que é a hora da roda da história, enterrar o velho e dar lugar ao novo. É quando entende que não há mais sentido em manter a velha máscara. E quando provavelmente o próprio rei, que segundos antes pensava estar diante de um inseto, se pega fazendo a mesma pergunta que nós mesmos fizemos durante todo esse tempo. Quem realmente é Askeladd? Ele se vira e responde: Askeladd, eu sou Lúcio Artórios Castos, legítimo rei da Bretanha, seu bostinha. Com quem você pensa que tá falando? Com quem você pensa que tá falando?